Olá pessoal, tudo bem? Que vos fala o professor Salomão. Pessoal, vamos aqui, portanto, dar seguimento à nossa videoaula. Bem, pessoal, nós vamos tratar agora pontualmente de um tema bastante importante da nossa disciplina, sem sombra de dúvidas, e vai envolver, portanto, pessoal, a fase preliminar do inventário, que é a apresentação barra abertura do testamento. Bem, nesse sentido e consequência, pessoal, nós vamos aqui reverberar algumas atenções para vocês, em especial a sistemática do procedimento que envolve a apresentação barra abertura do testamento. Nesse sentido, nós vamos trazer como modelo de referência o testamento cerrado, porque além da apresentação, há também a abertura do testamento. Bem, por que eu falei assim? Apresentação barra ou abertura. Bem, pessoal, nós estudamos em direito material que o testamento cerrado, também chamado de testamento místico, secreto, enfim, é um testamento da qual não resguarda a publicidade ampla quanto aos seus termos. É um testamento, portanto, pessoal, que ele é feito sem a necessidade, cara, translúcida de que toda a sociedade, todos o conheçam o seu teor. Nessa circunstância pontual, o que ocorre, o que reverbera? Repete, portanto, o sentido de que é um testamento que deve ser preservado o segredo dado pelo conteúdo pelo testador. É do ampla autonomia privada, até porque trata-se de um negócio jurídico não receptício, o testamento, inclusive unilateral, personalíssimo, gratuito, né? Então, trata-se, portanto, de respeitar o silêncio quanto ao pronunciamento inicial daqueles que vão receber herança. Nessa sistemática pontual, existe um procedimento mais rigoroso, mais amplo possível, que é quanto à apresentação e abertura do testamento cerrado, que vai ser uma referência de paradigma para o testamento público e particular, evidentemente respeitadas as particularidades, até porque o testamento particular ele tem algumas especificidades adicionais. Nesse sentido e consequência, temos que ter em mente que, primeiramente, quem é que vai, portanto, apresentar o testamento? Pessoal, a legislação fala do termo apresentante, aquele que vai levar a juízo o testamento. Qual é o juízo competente? Pessoal, o juízo que o apresentante encaminha o testamento não necessariamente é o do local do óbito, portanto, testador, é o do local onde tem o volume de bens do testador, não tem nenhum crivo ligado, pessoal, em si quanto ao juízo do inventário. Não tem. Em qualquer juízo é, portanto, apresentado o testamento, respeitada evidentemente a questão da matéria familiar, matéria sucessória. Bem, de qualquer maneira, a legislação, ela inclusive é aberta, ela não diz categoricamente qual é o juízo específico. Diz categoricamente que o representante se vai se comparecer em juízo e encaminhar o testamento, tornando, portanto, conhecível para o plano do Poder Judiciário. Nesse sentido e consequência, em sendo o modus operandi de jurisdição voluntária, a apresentação barra abertura do testamento, pessoal, não tem lide, não tem conflito de interesses, pelo menos em tese. E aí isso remete uma atenção pontual de que todo o procedimento que envolve a apresentação, abertura do testamento cerrado, ele é preparatório, preambular ao inventário. Veja que eu já falei para vocês em sala de aula presencial, falei em videoaula, falei novamente em videoaula agora, que a abertura do testamento, pessoal, a apresentação e abertura do testamento é uma fase preambular do inventário, assim sendo como o inventário é uma fase, portanto, procedimento preambular da partilha. São circunstâncias que você não pode distorcer, não pode, portanto, pessoal, ignorar. Bem, no que tange ao testamento, só um ponto de interrogação e de exclamação associada é que existe a possibilidade de abertura do testamento extrajudicial. Pessoal, é uma polêmica reverberada em sentido, mas o legislador, ao presente momento, ele deixou bem claro que o inventário ou
O inventário e a partilha extrajudicial ou administrativa não tem a participação, pessoal, de sistemática que envolve a sucessão testamentária. Não tem a participação, portanto, do herdeiro testamentário e de legatário. Simplesmente vai envolver sucessão legítima. Então, no que tange ao âmbito do inventário e partilha extrajudicial ou administrativo, não tem a figura de testamento, pessoal. Não tem pontual circunstância de abertura do testamento. Mas há jurisprudência no sentido de que, se o testamento for caduco, por exemplo, pontual, ele é perfeitamente possível, havendo a concórdia de todos os herdeiros e não havendo, portanto, um testamento válido para produzir efeitos, evidentemente pode-se valer, portanto, do inventário e partilha extrajudicial. Bem, de toda maneira, pessoal, um ponto interessante e crivo dessa sistemática é que não se faz necessário da presença de advogado, pessoal. É uma das exceções pontuais da capacidade postulatória. Não se faz, portanto, para abertura de testamento e, sequencialmente, dentro das exceções à capacidade postulatória, e aí eu cito para vocês o habeas corpus também, a questão dos juizados especiais cíveis, até 20 salários mínimos. Veja, que são situações em que não se faz necessário a presença de advogado. Outro ponto interessante é que eu vou te trazer duas posições, é quanto à necessidade de peticionar, ou seja, reduzir a termo, solicitar em juízo, que seja, portanto, feito, seja recebido o testamento e, sequencialmente, em sendo cerrado, realizar também a abertura do testamento. Veja, para Humberto Teodoro Júnior, a qual eu inclino apoio, não se faz necessário que haja uma redução a termo, uma petição própria feita pelo apresentante para que seja apresentada junto com o testamento em juízo. Em contrapartida, o jurista Elpidio Donizete, né, ele traz o entendimento que há necessidade de uma petição. Né? A obra de Elpidio Donizete de referência é curso didático de Direito Processual Civil, o ano 2019, editora Atlas. E, em contrapartida, a obra de referência da minha fala, dessa divergência, de Humberto Teodoro Júnior, é o livro clássico dele, de anos, que é o Curso de Direito Processual Civil, volume número 2, ano 2018, tá? E aí, editora GEM, tá? Florence GEM. Bem, de toda maneira e toda consequência, ambos os juristas participaram da elaboração do novo CPC. Então, aí você inclina para qual dos dois você quer. Eu sigo uma visão mais legalista, mais pontual, de Humberto Teodoro Júnior, que inclusive traz a referência que não há necessidade, portanto, de, além de advogado, ambos são concordes nesse sentido, há também a não necessidade de dispensa de petição de um documento próprio, né, que o apresentante vai elaborar e vai juntar juntamente com o testamento, e aí, sequencialmente, vai fazer a apresentação do mesmo em juízo. Quanto ao juízo, pessoal, não se tem nenhuma exigência legal que seja o juízo do inventário, analisar, portanto, que seja o local onde ocorreu o óbito, analisar pontualmente acerca de onde estão os bens deixados pelo decúdios. Esses critérios pontuais introspectivos não são reverberados para exame clínico, para saber qual é o juízo da apresentação / abertura do testamento cerrado. Lembraram pontualmente que a apresentação e abertura do testamento, pessoal, está disciplinada no Código de Processo Civil, nos artigos 735 a 737 do CPC, sendo que o CPC eleita, né, determina que o testamento cerrado seja, portanto, pessoal, o padrão para todo o procedimento de jurisdição voluntária em que vai envolver, pessoal, a abertura, a apresentação e a abertura do testamento. Sequencialmente, pessoal, nós temos que levar pontualmente de forma clara que o procedimento que vai envolver agora nosso estudo clínico não envolve a análise do mérito do testamento. Não envolve, portanto, se analisar se aquele herdeiro ele é indigno ou não, se há circunstância de deserdação ou não, se há decadência, se há um testamento caduco. Isso aí não é objeto de exame desse juízo. Esse juízo simplesmente vai pegar o documento, verificar se tem algum vício
que torne nulo o documento, como rasuras, como se for cerrado, se ele for aberto, for violado, sequencialmente identificar pontualmente quem é o apresentante, o estado da condição do testamento. Então, é meramente, pessoal, um procedimento solene que vai reverberar vários aspectos essencialmente formais, mas que vão impactar no direito material posteriormente analisado o inventário. Então, o juiz ali, ele não vai analisar se o testamento é caduco, se é nulo, se sequencialmente, se o acervo patrimonial deixado pelo decújo, ele contempla os bens que estão ali considerados no testamento, nada disso o juiz vai analisar. Bem, dando, portanto, seguimento, pessoal, e finalizando essa parte de introito da matéria, por fim, o Código Civil Brasileiro, evidentemente, ele se dedica à dimensão material, direito material do testador, testamenteiro, das testemunhas e do tabelião. Evidentemente, também vai fazer um crivo de análise pontual com as questões que envolvem, inclusive, incidentes, como a questão do testamenteiro dativo. Mas veja, ele não se preocupa, o Código Civil, em uma exaustão de aspectos procedimentais. Isso é de competência clara do direito instrumental, que é o Código de Processo Civil Brasileiro, que é a Lei 13.105 de 2015. E, por fim, mais uma vez, para a gente começar a respirar, começar a emergir na matéria, nós temos que ter em mente que a abertura, a apresentação e, sequencialmente, a abertura do testamento cerrado é um procedimento de jurisdição voluntária, não se faz necessidade de advogado, e seguindo as trilhas do entendimento de Humberto Teodoro Júnior, sequer faz necessário uma petição própria para realizar a juntada, requerendo que o juízo faça, portanto, pessoal, o exame da existência ou não de vício formal no testamento. Beleza? Bem, pessoal, vamos aqui, portanto, adentrar pontualmente nas fases que envolve essencialmente o testamento cerrado. Lembrar pontualmente que nosso exame clínico é o artigo 735 do CPC. Pessoal, um ponto interessante que eu acabei não falando. Eu olhei aqui o desenho do número 1, 2, e eu lembrei dessa sequência. Peço venha. Bem, a questão que envolve pontual incidência, pessoal, e aí a gente tem que se casar as informações, é o prazo de apresentação, portanto, pessoal, de abertura do inventário. O CPC ele chama uma coisa só, ele chama de processo de inventário e de partilha. E ele fala pontualmente que a primeira fase desse procedimento é o inventário e a sequencial fase é a partilha. Vamos ver que isso tem uma lógica muito interessante, muito fundamentada dessa relação, dessa opção do CPC. Mas, de toda maneira, deixo bem claro que a fase preambular, preliminar ao inventário, é a abertura do testamento, apresentação e abertura do testamento cerrado, ou somente a apresentação do testamento, e, sequencialmente, a fase preliminar, preambular do inventário, tomando como medida de regra, é o inventário. Então, a partilha tem uma fase preambular, que é o inventário, e o inventário tem uma fase preambular, que é a apresentação barra abertura do testamento. Beleza? Nesse sentido e consequência, existe um prazo, pessoal, para você dar início ao inventário, que é o prazo de 2 meses. E isso, nesse sentido pontual, pessoal, ele afasta o prazo determinado pelo Código Civil. O prazo, de fato, é de 2 meses. Nesse sentido e consequência, vamos aqui ao artigo 611 do CPC. Olha o que diz. O processo de inventário de partilha deve ser instaurado dentro de 2 meses a contar da abertura da sucessão. A abertura da sucessão, pessoal, é o droga saicine, pontualmente a morte do autor da herança, do decujus, tá? Que no caso pontual é o testador. Utilizando-se dos 12 meses subsequentes, podendo o juiz prorrogar esses prazos de ofício ou requerimento da parte. Veja que é um prazo impróprio. Ele não remete uma sanção de ordem penal e civil. Mas a legislação brasileira reconhece a incidência do fato gerador do ITCMD. O ITCMD é um tributo de competência privativa dos estados e do Distrito Federal, nos termos do artigo 155 da Constituição Federal do Brasil. Lembrar que os tributos de competência privativa ordinária dos estados e sequencialmente do Distrito Federal é o IPVA, o ITCMD e, como todo mundo conhece, todo mundo já passou
pelo pagamento desse tributo, mesmo na situação de contribuinte de fato, que é o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Sequencialmente, o TCMD tem como fato gerador, pessoal conhecido, que é, dentre eles, que é a questão da transmissão causa-morte. Então, havendo a abertura da associação, há, portanto, o nascimento do fato gerador do TCMD. O que importa reverberar é que o prazo para pagamento o prazo para abertura do inventário, que é de 2 meses, é um prazo impróprio. Ele não gera sanções civis e penais. Mas o STF, e claramente em compatibilidade com o entendimento do STJ, reconhece que é constitucional a cobrança de multa de TCMD pelo não cumprimento do prazo de abertura do inventário de 2 meses. E isso, inclusive, é um entendimento já bastante antigo, consolidado pelos tribunais. Nós vamos ver, inclusive, que temos súmulas aqui, por exemplo, pontual, que a súmula 114, que reverbera o entendimento do Código de Processo Civil de 39. 39 foi um Código de Processo Civil em 67, 73, 1973, foi outro CPC. Em 2015, 2015, nós tivemos um outro CPC, ou seja, 3 CPC nessa história. Então é um entendimento já antigo, mas ele foi objeto de sumulação, né? Ou seja, de uma consolidação de entendimento jurisprudencial. Vamos ler, portanto, a súmula 542 do STF, que diz o seguinte: não é inconstitucional a multa instituída pelo Estado-membro como sanção pelo retardamento do início ou da ultimação do inventário. É um prazo impróprio, ninguém vai preso nessa história, mas simplesmente o pessoal vai reverberar pontualmente a questão de incidência da multa do TCMD. Bem, sequencialmente, nós temos aqui outras súmulas importantes, que é a súmula 112, que diz o seguinte: o imposto de transmissão causa-morte TCMD é devido pela alíquota vigente ao tempo da abertura da sucessão. Até porque, pessoal, tributo, né, toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se pode exprimir, que não constitua sanção por ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante a atividade administrativa plenamente vinculada. Pessoal, para mim é um poema decorar esse artigo, tá? Aliás, eu lido com matéria tributária, então eu gosto demais de tributário. Então, veja, o artigo 3º do CTN, ele traz pontualmente o conceito de tributo. Sequencialmente, pessoal, nós temos como fato gerador do TCMD, aí em direito tributário 2, se vocês forem meus alunos, nós vamos estudar, que são os tributos em espécie, você vai ver que o TCMD tem como fato gerador o quê, gente? A abertura da sucessão, que é o droit de saisine. Sequencialmente, eu não posso ter também outro ponto de análise do valor do tributo devido, se não basear essencialmente, pessoal, quanto ao momento da abertura. Seria até um descaso quanto ao critério de lisura e legalidade, trazer um outro parâmetro. Sequencialmente, nós temos que lembrar da súmula 114 do STF, que diz o seguinte: o imposto de transmissão causa-morte não é exigível antes da homologação do cálculo, ou seja, mesmo que haja pontualmente, pessoal, essa incidência de multa, ele regulariza perfeitamente ao longo da pastilha, né, do inventário, sequencialmente pastilha, ele vai regularizar esse procedimento sem dúvida alguma, não é nada para se alarmar, só vai pagar um pouco mais para quem tem dinheiro. E por fim, pessoal, a súmula 331 também do STF, deixa aqui para o aluno saber, pronto. Diz o seguinte: é legítima a incidência do ITCMD no inventário por morte presumida, tá? Essa súmula aqui, inclusive, nós estudamos em sala de aula pontualmente, porque eu falei da situação em que envolve as mortes presumidas. Nós estudamos isso aqui, só estou agora completando as informações com outras súmulas que anteriormente eu não havia colocado de forma proposital, com o intuito de te explicar de forma didática. Bem, de toda maneira, então, feito tais análises, o número 1 aqui representa pontualmente a apresentação do testamento em juízo. Veja sequencialmente que, se for um testamento cerrado, vai haver a apresentação e, sequencialmente, vai haver uma formalização de um documento que é chamado de termo de abertura do testamento. Professor, o termo de abertura tem para o testamento particular? Não. O termo de abertura do testamento ele só reverbera a sua incidência se o testamento for cerrado, porque ele está fechado, é lacrado. Não sei se você já viu filmes medievais e tudo, o cara bota até uma corda e tudo, e atualmente também ele é lacrado. Lógico que não é feito com uma vela, né, uma vela vermelha, né, com o dedo lá, com o carimbo do juiz na aliança, indicando, portanto, o símbolo do juiz, e não existe essa figura medieval, tá? Que inclusive até é legal de se ver em filmes.
O que existe realmente é um lacre, o CNJ nesse sentido, disciplina a matéria, existe todo o envolvimento de lacrar o documento e deixar ele cerrado, preservando a literatura da lei. Bem, quanto à competência da abertura do testamento, é do lugar onde se for apresentado o testamento, ou seja, aonde o apresentador encaminhou em juízo o documento, não se leva em consideração nenhum critério para análise do juízo do inventário, evidentemente, pois após factum a abertura do testamento, mas fazer o exame clínico pontual do juízo da abertura do testamento, do juízo do inventário, evidente. Sequencialmente, o pessoal não precisa de advogado, é uma das exceções à capacidade postulatória, e seguindo o raciocínio de Humberto Teodoro Júnior, que para nós é o raciocínio adequado, com todo respeito, venha máxima aos demais juristas que entendem o contrário, não se faz necessário uma petição, basta meramente apresentar o documento, até porque, pessoal, é feito reduzido a termo, chamado termo de abertura do testamento, e sequencialmente há uma formalização do testamento. Então não tem necessidade alguma, pessoal, de um documento para a apresentação do testamento, a não ser o próprio testamento. Bem, nesse sentido, em consequência, lembrar a questão da multa do TCMD e vamos em frente. Bem, o item número 2 aqui, pessoal, do nosso círculo, fala do juízo da análise quanto à presença ou não de vícios externos. Pessoal, nesse sentido e consequência, é obrigatório a leitura do artigo 735 do CPC. E aí, veja tranquilamente que trata-se de um procedimento de jurisdição voluntária. Recebendo testamento cerrado. Veja que o testamento cerrado é o padrão de referência para os demais. Mas o CPC dedicou-se ao 736 ao testamento público e, na mesma medida e consequência, ele remete a bola para o 735, que é o testamento cerrado, e, sequencialmente, o artigo 737, que trata do testamento particular, que é um pouco mais complexo, também joga a bola para o 735, que é o nosso atacante aqui, que é a referência, portanto, do testamento. Bem, sequencialmente, o artigo 735 do CPC diz o seguinte: recebendo o testamento cerrado, o juiz, se não achar vício externo que o torne suspeito de nulidade ou falsidade, abrirá e mandará que o escrivão o leia em presença do apresentante. Pessoal, esse procedimento aqui de abrir e mandar que o escrivão leia o documento do apresentante é só se o testamento tiver ok, né? Tiver show de bola. Porque se tiver algum vício externo, o juiz não irá mandar cumprir o testamento. Veja aqui a preocupação do legislador processualista civil é quanto à presença ou não de vícios externos ao testamento. Então, se não há vícios externos ao testamento, o juiz irá mandar que o escrivão abra o testamento e irá, portanto, ler o testamento. Né? Ou melhor, gente, peço bem, ele abrirá o testamento, quem abre o testamento é o juiz, e sequencialmente ele vai entregar em mãos ao escrivão, tá, para que leia o testamento. Tá? Bem, dando seguimento ao nosso trabalho, nossa trajetória, então, o caput do 735 deixa bem claro que o grande cerne, o grande néctar, a tônica, portanto, desse procedimento é verificar a presença ou não de vício externo. Se o indivíduo é herdeiro ou não, se tem vício de legalidade quanto ao conteúdo do testamento, aí, meu amigo, é bola para o juízo do inventário. Bem, de toda maneira, pessoal, se tiver vício externo, o juiz vai fazer o quê, gente? Ele não vai abrir o testamento e, sequencialmente, não vai ler o testamento. Portanto, não irá cumprir o testamento. Nesse sentido, a símbolo aqui de representação é o 2.1, a situação pontual que, quando há vício externo, o juiz não vai abrir e não vai mandar o escrivão ler. E no item 2.2, o juiz irá abrir o testamento e irá mandar o escrivão ler o testamento se ele não identifica vício externo. Outro ponto interessante, pessoal, que dentro do contexto de vício externo, é o critério de presença de falsidade. Aí o aluno vai perguntar assim, professor, mas como é que é identificada essa questão de falsidade? Bem, você tem que lembrar, pessoal, que o testamento público e cerrado, ele é registrado inicialmente no cartório de notas. Ele é objeto de registro. Sendo que ambos os documentos também são novamente registrados no RCTO. Então, veja, existem dois registros, caros. Eu tive 2 aulas com vocês só disso. Então, existe, portanto, 2 registros a nível extrajudicial, que é no cartório e, sequencialmente, no RCTO. 2 registros.
Se for o testamento público, ainda melhor. O documento fica onde, gente? O original, por assim dizer, fica lá no próprio cartório. Veja pontualmente que existe 2 viés de registro. E então, nesse crivo e consequência, pessoal, tem como o juiz verificar se há ou não falsidade, pelo menos com acesso ao sistema, com acesso custeado pelo SENSEC, e, evidentemente, vai verificar pontualmente quanto à presença ou não de critério de falsidade ou não. No particular, pessoal, aí o critério já é um pouco mais endóxo, haverá a necessidade de elementos probatórios para que haja, portanto, a verificação se o documento ele é original ou não. Mas, havendo minúcias pontuais no testamento em que reverbera a análise por parte do juiz que aquele documento é falso, evidentemente ele não vai cumprir. Lembrar, pessoal, que nesse sentido, em consequência, todo e qualquer vício de legalidade, o testamento, inclusive o testamento ser caduco, né? Ou mesmo, pessoal, não representar de forma fidedigna a vontade do testador, é briga lá no inventário. Bem, dando seguimento à nossa trajetória, pessoal, nós temos que então dar caminhada, né? Vamos caminhar, vamos dar continuidade. Bem, vamos aqui para o item número 3, que vai tratar de um tema bastante peculiar, que é, nesse sentido e consequência, a lavratura do termo de abertura do testamento. Então, veja, o termo de abertura do testamento ele é iniciado toda a sua produção temática e no 3 a sua conclusão pontual. Nesse sentido, o que tem que ter o termo de abertura do testamento, pessoal? Coisa bem simples, dá para memorizar rápido. Primeiro é o nome do apresentante, é aquele que levou. E, sequentemente, informações de como ele obteve o testamento. Aí que se pega a questão da falsidade. A data e o lugar do falecimento do testador, por isso que o apresentante ele leva a certidão de óbito para mostrar categoricamente que o indivíduo foi falecido, respectivo às provas do que foi alegado, e o juiz ele vai, com senso, bom senso, inteligência dele, ele vai colocar elementos que ele entenda dignas de nota. A legislação usa essa expressão, dignas de nota. Então, isso está no parágrafo 1º. Então, ele vai olhar as demais circunstâncias que sejam dignas de nota. Não dizer, pessoal, a cor do cabelo do cara, né, se o cara é feio ou bonito. Não. É aspectos introspectivos pontuais ao testamento. Essa é a ideia de circunstâncias dignas de nota. E aí envolve também, pessoal, aspectos físicos. É importante trabalhar também aspectos dimensionais físicos, tá? Como foi entregue o testamento, se o testamento foi nesse sentido entregue de forma sem nenhuma rasura, sem nenhuma o teor as folhas estão amareladas. Isso é importante ser colocado no testamento, tá bom? Então, pessoal, sequencialmente, nós vamos partir para a parte 4, que é a oitiva do Ministério Público. Mas antes, pessoal, vamos aqui ler o parágrafo 1º do artigo 735. Olha o que diz. Do termo de abertura constarão o nome do apresentante e como ele obteve o testamento, a data e o lugar do falecimento do testador. Para isso, tem que saber a certidão de óbito, desculpa, gente, com as respectivas provas e qualquer circunstância digna de nota. Isso tudo o juiz vai fazer na hora. Bem, o parágrafo 2º, que vai falar do item número 4, lá do nosso esquema que nós fizemos, e o seguinte: depois de ouvido o MP, não haverá dúvidas a serem esclarecidas, e não havendo dúvidas a serem esclarecidas, o juiz mandará registrar, arquivar e cumprir o testamento. Aqui, pessoal, é o 3º registro. Primeiro registro pontual, se for testamento público cerrado, é o registro pontual lá no cartório, sequencialmente no RCTO, e por fim, o juiz irá mandar registrar. Mesmo sendo cerrado, pessoal. Mesmo sendo cerrado, já registrado em cartório. Qual a importância desse registro? Primeiramente, uma questão bem notória, que é o fato de tomar conhecimento que já foi apresentado o documento, né? Sequencialmente, vai envolver, portanto, a informação de que o documento transmite, portanto, a informação que é um testamento cerrado. Então, aquele documento que é um testamento cerrado já foi objeto, portanto, inclusive de abertura. E, sequencialmente, foi aberto porque houve um óbito comprovado documento prontual, que é a certidão de óbito, que é, portanto, pessoal, apresentado pelo apresentante. Show de bola? Então, pessoal, nesse sentido e consequência, há 2 pontos de vista aqui bem claros, que, inclusive, reverbera discussões doutrinárias, mais pela doutrina do que pela jurisprudência.
Eu lembro muito bem que quando saiu o novo CPC, houve aquele Furmacê e tal, algumas camadas de membros do Ministério Público e também juristas, né? E eu falo de pessoas realmente respeitáveis no mundo acadêmico, né? Não eram só profissionais do MP, mas juristas mesmo, pessoas que já haviam escrito obras, já haviam trabalhado discussões técnicas da matéria. Alguns deles haviam norteado entendimentos de que o dispositivo pontual do artigo 735, parágrafo 2º, é um dispositivo que não reverberava, pessoal, uma verdadeira sintonia com as próprias disposições dadas na Constituição e, sequencialmente, no próprio CPC. E aí, como é uma informação digna de nota, em razão do prestígio desses juristas, eles faziam um apontamento e ligação com os artigos 127 da Constituição, que nós já analisamos pontualmente em sala de aula, sequencialmente aos artigos 176, 178 e 721. Aliás, pessoal, para te falar a verdade, não foi em civil 6, foi em processo civil 1. Então, a polêmica do dispositivo, pessoal, no que tange as especificidades desse tema, eu te peço atenção a assistir minhas videoaulas de processo civil 1, que ali nós tangenciamos a matéria que envolve a competência do MP. Bem, voltando à temática de aula de Civil 6, que envolve a temática de direito material e, de forma híbrida, processual civil, havia um questionamento de que as matérias que envolvem a tutela por parte do Ministério Público envolve patrimônio individual indisponível. Perdoe, gente, envolve tutela de direitos indisponíveis, não matéria patrimonial individual disponível. As matérias, portanto, que são o crivo de atenção por parte do MP são matérias de ordem pessoal de direitos indisponíveis, reverberando, portanto, uma atitude bem mais exaustiva de direitos. Bem, nesse sentido e consequência, nós temos que tomar um cuidado a esse entendimento por parte desses respeitados juristas, membros também do PACT, membros também do Ministério Público, que nós também temos que lembrar em mente a redação do artigo 1857, parágrafo 2º, que fala que o testamento pessoal ele tangencia temas de direito patrimonial, né, econômico, patrimonial, mas também extrapatrimonial, como prole eventual, reconhecimento de paternidade. Então, são matérias que tangenciam sim também a questões que envolvem, pessoal, a tutela de atuação do Ministério Público. E suponhamos pontualmente que o testamento, por exemplo, for falso, vai reverberar, sem som de dúvidas, um tema que repercute a seara do MP. Então, nós não entendemos, com todo respeito e a venha necessária, que seja um dispositivo descomunal, desproporcional, desarrazoado a sua incidência no CPC, tá? Nós entendemos com bastante prestígio a sua previsão pontual. Bem, feito tais expoentes e anotações, vamos aqui voltar à temática aqui da parte número 4, que envolve a oitivo do MP. Então, o juiz irá, portanto, migrar os autos processuais, irá intimar o representante do Ministério Público Estadual para que ele, portanto, pessoal, faça o exame da situação em comento que vai envolver, portanto, o testamento. E aí o Ministério Público, nesse sentido, vai se pronunciar. Bem, se ele suscitar dúvidas, pessoal, elas têm que ser resolvidas em juízos. Aí eu coloquei como item representante o item 4.1. Porque o Ministério Público pode, olha, excelência, desculpa aqui a franqueza, mas o testamento aqui é falso. Tá? E outra, já houve, pontualmente nesse caso aqui, um inventário aberto. O inventário já está aberto, já houve testamento, e esse testamento aqui, ele é a cópia de um que está lá no processo, inclusive está tendo atuação do Ministério Público, então esse testamento aqui é falso, né? Então não tem como. Outra coisa, quando foi feito a abertura do testamento, já havia um lacre violado, Vossa Excelência não teve a devida atenção, cuidado nesse sentido. Então tudo isso o Ministério Público vai ter que resolver, vai ter que se pronunciar. Então tudo que for, portanto, dúvidas relevantes, o Ministério Público irá suscitar dúvidas. Sequencialmente, pessoal, se não há dúvida, o juiz vai mandar julgar, né, vai dar, portanto, seguimento à trajetória do processo. Ele vai decidir, portanto, e aí vai dar seguimento. Então, primeiro, vai haver situações se vai haver dúvidas pontuais por parte do Ministério Público, e aí ele vai suscitar
pontualmente nesse momento, depois que ele foi intimado para se manifestar nos autos, ou não havendo, o juiz vai mandar, portanto, o pessoal vai decidir. Vai mandar a famosa expressão cumpra-se. Então, o 4.2 representa a expressão cumpra-se. O juiz, portanto, ele vai mandar dar seguimento ao processo, que é o cumpra-se, tá bom? Nesse sentido e consequência, vamos aqui dar seguimento à leitura e vamos aqui ler o parágrafo 3º do artigo 735. Olha o que diz. Feito o registro, será intimado o testamenteiro para assinar o termo da testamentária. Pessoal, o termo da testamentária temos aqui um ponto de crivo interessante. Por quê? Bem, se o apresentante for o próprio testamenteiro, né, ali a pessoa que se fez presente, não tem dúvida, mas se for uma outra pessoa e a pessoa não quiser, ou se ela estiver já morta, lembrar que a condição de ser testamenteiro, ela não se sucede para os herdeiros dele. Então é uma coisa que uma função, portanto, um ônus que é dado de forma intuito personal ao indivíduo. Então, nesse caso, pessoal, nós temos a possibilidade de ser designado claramente outros indivíduos que irão, dando seguimento, que irão se pronunciar nos autos, que é o testamenteiro dativo. O juiz ele poderá designar um outro representante. No item 5, eu acabei esquecendo de falar, no item número 5 é a situação que o juiz ele manda que seja cumprido, aí o 5.1 cumpra-se, e aí, nesse sentido pontual, manda registrar o testamento, peço venha a minha fala, e o 5.2 é quando ele realmente acolhe os argumentos do MP e não manda cumprir, tá? Bem, feito isso, vamos aqui para o ponto 6, encerrando. No item ponto 6, pessoal, é intimado o testamenteiro para assinar o texto de testamentária, né? E aí, sequencialmente, te reverbero a atenção ao parágrafo 3º, que faz referência à pontuação do artigo 735, que deve ser intimado o testamenteiro para assinar o termo da testamentária. Mas o testamenteiro, pessoal, como qualquer cidadão comum, ele pode concordar ou não. Se ele concordar, show de bola, ele assina o documento, observando, evidentemente, os artigos 1976 e seguintes do Código Civil Brasileiro e, evidentemente, o parágrafo 3º do artigo 735, repito, deve observar o artigo 1976 do Código Civil e, sequencialmente, o parágrafo 3º do artigo 735 do CPC, e aí, nesse caso, ele irá prestar juramento, que irá cumprir, portanto, o testamento. Dando seguimento, pessoal, nesse mesmo sentido e consequência, pode haver pontualmente, pessoal, que ele não queira, o cara não quer meter nisso aí não. Ele não queira fazer presente, não existe, portanto, nenhuma obrigação legal, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não for virtude de lei, não existe nenhum fenômeno, portanto, que torna obrigatório ele ter que se fazer ali presente, e ele simplesmente se pronuncia em juízo que não tem interesse nenhum. E aí, sequencialmente, o que o juiz tem que fazer, pessoal? Ele tem que designar um testamenteiro dativo, para que haja, portanto, a assinatura do termo de testamentária. Bem, nesse sentido e consequência, reverbera a atenção ao parágrafo 5º do artigo 735. Bem, mas antes eu vou ler o parágrafo 4º. Olha o que diz. Se não houver testamenteiro nomeado, ou se ele estiver ausente ou não aceitar o encargo, veja, não aceitar encargo é pronunciar-se em juízo que não quer. Não é fugir, não. O juiz nomeará testamenteiro dativo observando as preferências legais. Bem, eu não vou voltar à aula anterior de direito civil material, portanto, que fala do testamenteiro, mas eu vou mentalmente já te adiantar aqui para a gente dar seguimento, porque a videoaula já está muito grande. Vou, portanto, fazer aqui as informações mentais direto, tá? Então, nesse sentido, eu peço atenção para vocês verem a videoaula que eu li o dispositivo e fiz toda a análise pontual. Vou direto ao ponto. Então, quem será esse testamenteiro dativo, pessoal? O testamenteiro dativo, pontualmente, primeiro, se não existe o testamenteiro. Segundo, se ele for ausente. E aí, o juiz, pessoal, pontualmente, irá nomear um testamenteiro. Veja pontualmente, pessoal, que na figura do testamenteiro dativo, a lei impõe categoricamente, pessoal, que deverá primeiro designar quem? O cônjuge ou companheiro superstício. E na falta dele, o herdeiro de cujos.
Agora, excelência, não tem ninguém. Aí, meu amigo, na falta, ele vai nomear pontualmente um testamenteiro dativo. Então, ele pode pontualmente, pessoal, designar o cônjuge ou companheiro superstício, ele pode consignar que seja o herdeiro de custo, e se não tiver ninguém, aí ele vai nomear um testamenteiro dativo, pontualmente, pessoal, nomeado por ele. Ele vai designar alguém de sua, portanto, ali confiança ali claramente designado, e aí vai receber esse encargo de se responsabilizar na condição de testamenteiro. Beleza? Lembrar que o testamenteiro ele tem a obrigação de defender a validade do testamento, então ele tem esse ônus de defender a validade do testamento e associadamente, pessoal, fazer cumprir o testamento. Não confunde arroz com feijão. Testamenteiro é uma coisa, inventariante é outra. Beleza? Bem, pessoal, feito isso, os itens 6.1 informa quando o testamenteiro existe e se faz presente. E o 6.2 informa que não existe testamenteiro ou não quis aceitar o encargo. Bem, aí nesse caso pontual, partimos para o item número 7, que é a situação em que vai ser designado, portanto, pessoal, o momento em que vai ser assinado o termo de testamentária pelo testamenteiro e será extraída uma cópia autêntica do testamento para que seja juntado o que, gente? Nos autos de inventário e, sequencialmente, partilha ou, se for o caso, na arrecadação da herança. Então, o item número 7 é o pormenor, é o fim de toda essa trajetória pontual, na qual será assinado o termo de testamentária, evidentemente o testamenteiro irá fazer o juramento, sequencialmente o pessoal será extraído uma cópia autêntica do testamento, né, ali lavrado pontualmente, para ser juntado nos autos processuais de inventário e partilha ou de arrecadação da herança. Pontualmente, a legislação ali traz essa informação, que é o parágrafo 5º que diz: o testamenteiro deverá cumprir as disposições testamentárias e prestar junto com o juiz conta, gente, que recebeu ou despendeu, observando o disposto em lei. Beleza, pessoal? Tranquilo? Bem, essa aqui é a anotação que eu vou trazer para vocês quanto à abertura do testamento. Na próxima videoaula, derradeira para essa parte, eu vou trabalhar a especificidade do testamento público e testamento particular com vocês aqui na nossa videoaula. Meus queridos e queridas, eu agradeço profundamente pelo seu tempo dado para ouvir essa videoaula, te agradeço pela atenção que foi dada. Bem, nesse sentido de consequência, se for de teu agrado, se gostou da videoaula, eu te peço para compartilhar ao maior número de pessoas interessadas, comprometidas, portanto, ao conhecimento. Sequencialmente, pessoal, eu te desejo um bom dia, boa tarde, boa noite. Fique em paz, seja feliz e não esqueça que Deus realiza sonhos. Um grande abraço e até mais.